Olá, papai e mamãe! Início de 2024. Vamos começar uma série nova de assuntos que tem a ver com o quê? Com aquilo que você veio assistir no meu programa. Temas que cooperam para que você tenha ferramentas na lida com a sua família. Esse bem tão precioso que a gente precisa estar sempre, né, se reconectando, aprendendo, se desenvolvendo, descobrindo, estudando, para que a gente possa preservar, guardar e investir da melhor maneira, né? Então, nós vamos começar o ano bem começado. A gente vai falar sobre um tema que muitas vezes a gente ouve falar, né? Não, essa família é uma família estável. Ah, essa família tem estabilidade. E que estabilidade? A melhor estabilidade que uma família pode ter, pensando em dar recursos para o ambiente familiar ser saudável, é a estabilidade emocional. O que isso representa? Vou dar alguns exemplozinhos para você, para ajudar você a entender direitinho essa situação. Primeiro, é você ter a capacidade de entender as suas próprias emoções. Então, nesse lar, existe essa condição de perceber, por exemplo, quando a pessoa está com raiva, não está com sono, ela teve uma reação raivosa. Logo, a gente identifica isso e organiza o ambiente familiar para que aquela emoção não dirija o ambiente familiar, né? Não seja um costume da casa, né? Essa percepção das emoções dentro do ambiente do lar e saber controlá-las, saber identificá-las e controlá-las, isso é um valor. Outra coisinha que a gente pode identificar como uma pessoa que é emocionalmente estável, né? Um outro exemplo é a pessoa que é capaz de se organizar, né? A pessoa tem uma condição de, diante de uma situação em que as suas emoções são acionadas, ela tem essa competência de aprender a se organizar. Outro exemplo é a pessoa que tem condições de suportar pressão. Elas conseguem administrar melhor as pressões de forma que aquilo não vire uma bomba para o ambiente que ela está. Isso é um sinal de que existe essa competência, né? Essa estabilidade emocional. E por fim, trazendo para o aspecto familiar como um todo, um indício de que a família é emocionalmente estável é que existe esse ambiente de relacionamentos saudáveis, convivência com as diferenças, né? Um atravessar familiar pelas dificuldades e pelos tempos difíceis, pelas pressões, sem que desorganize a harmonia do convívio, sem que tire a saúde das relações. E isso é um grande sinalizador de que essa casa tá top. Eu vou falar umas características no dia a dia que podem trazer esse tipo de estabilidade ou ajudar você a identificar essas questões. Primeiro é a gente ter esse vínculo afetivo, as relações elas terem um intuito de cuidar, né? Não serem relações em que existe uma disputa, né? Um ambiente em que os pais, por exemplo, conseguem administrar as diferenças dos filhos sem que eles se tornem oponentes. Existe uma terminologia que está muito ligada com essa questão de estabilidade emocional, que é a autonomia afetiva. O que é a autonomia afetiva? É a pessoa que ela tá tão resolvida, né? Ela tem as coisas tão claras, o seu valor tão evidente para ela, que ela não fica abalada diante das circunstâncias. Um alerta para você, pai e mãe, que talvez não consiga identificar se seu filho tem uma questão de instabilidade emocional ou não, é esse, perceber se ele é volúvel diante das circunstâncias, né? Se ele se sente rejeitado por qualquer coisa, se as circunstâncias o afetam a ponto de mudar o seu humor, dele ficar abalável, porque quem tem esse tipo de autonomia afetiva, pode todo mundo
mundo está recebendo aplauso, eu não vou me sentir menor porque eu não estou recebendo aplauso agora, porque eu sou seguro de quem eu sou, do amor que eu tenho, do quão querido eu sou. E agora eu vou aprender a celebrar o outro. Então você, pai e mãe, tem essa função de trazer para ele essa organização emocional. Uma outra característica comum aos ambientes familiares em que existe essa estabilidade emocional é o respeito. Respeito tanto aos papéis, né? Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, respeitando a autoridade, né? Reconhecendo quem lidera e quem obedece, né? Tanto quanto respeito mútuo, na questão de não humilhar. Busque sabedoria para que você fale da melhor forma, para que o ponto seja atingido e não a emoção do seu filho seja atingida. Uma outra característica maneiríssima, minha favorita, de uma casa onde existe uma estabilidade emocional é a alegria. Então você, papai e mamãe, procure fazer com que a sua casa seja esse ambiente onde os seus filhos têm prazer de estar. Ah, eu não consigo ter esse tipo de reação. Não foi assim a minha criação. Aí, gente, eu quero falar pra você a delícia e a maravilha que é você ter condições de começar uma história completamente diferente na sua casa. Como que eu faço isso, mama? Se preocupando com isso, né? Tendo esse zelo, né, em mente em todo o tempo. Você está percebendo que tudo tem a ver com as suas escolhas? Então você pode escolher ser dessa maneira. Então um resumão para você, vou dar a cola para você que quer construir esse ambiente familiar estável. Primeiro, identifique as suas dificuldades. E aí uma outra questão que é importante para você, do resumão, ponto 2 do resumão, é você não esperar a mudança do outro, mas começar a mudança em você mesmo. E o último ponto é persevera. Persevera. Não conseguiu de um jeito, vai tentar de outro, mas o objetivo, que é fazer com que o seu filho seja uma pessoa íntegra emocionalmente, sabe o que é isso? Íntegro, no sentido de ser inteiro, pleno. Lá na frente você vai colher os louros, você vai ver a maravilha que é. Então, tenha esse foco. A perseverança, para mim, ela tá sempre alinhada com o foco. E assim você vai perseverando no objetivo de trazer esse ambiente de estabilidade para o seu lar e desfrutar dessa delícia que é de ter uma casa onde todos se amam, todos se respeitam, todos se compreendem no sentido de saber que são indivíduos diferentes, mas que fazem parte de uma equação que funciona muito bem juntos. Espero que você tenha gostado. Até o próximo programa.